Oi pessoal, espero que todos estejam muito bem aqui. Hoje nós estamos aqui no Valor da Idade, que é um canal que a gente já comentou aqui sobre a ideia, de valorizar todas as fases da idade que nós temos, independente da fase ou do momento, é aquela ideia de poder aproveitar e conhecer mais os nossos sentimentos, vendo na nossa própria vida e ajudando aquelas pessoas que estão no nosso entorno também, que esse que é o intuito aqui do nosso canal. E como eu sempre falo, pela linha aqui de raciocínio em relação à nossa vida, nós temos a fase da infância, adolescência, fase adulta, o idoso, e a ideia é unir as pontas da vida para que a gente possa aproveitar e reconhecer, e valorizar muito mais cada fase que nós estamos vivendo e também poder ajudar quem está no nosso entorno aí que a gente convive. Antes de falar um pouquinho, hoje nós vamos falar sobre adolescentes, que já está aqui o nosso tema também, mas só pedindo para vocês olharem aí e apoiarem o nosso projeto. Como? Seguindo, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, acionando lá o sininho de notificação e principalmente, gente, deixando informações, dúvidas, perguntas, críticas, porque é só dessa forma que a gente consegue crescer e avançar cada vez mais. E lembrando também que temos as nossas redes sociais, no Instagram, que tem a rede social da Clínica Psec, que é esse espaço onde eu estou aqui, que é a Clínica de Psicologia e Educação Quaglia, onde nós temos vários tipos de atendimento, dentre eles terapia infantil, adolescente, adulto, idoso e vários tipos de serviços também relacionados com terapia de casal, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicomotricidade, reabilitação neuropsicológica, avaliação neuropsicológica, reforço escolar. Nossa, são muitas possibilidades que você tem aqui na Clínica Psec. Então é só ir lá no Instagram e digitar Clínica Psec e começar a seguir a gente. Temos também o meu canal, que é claudianequaglia.psi, que nesse canal tem vários vídeos, informações em relação ao idoso especialmente, então vocês podem estar observando e analisando, porque temos vídeos lá do idoso e aqui também temos o momento do idoso, então vocês vão conseguir fazer essa correlação. E também temos o Podstar, que é o nosso podcast que eu apresento juntamente com a Aline Marcelino, e que nesse podcast vem muitos convidados profissionais falando sobre emoções e sentimentos. Ele é exibido toda quinta-feira às 19 horas ao vivo, mas fica no YouTube lá para vocês assistirem. Então se vocês puderem dar essa força, ajudar no sentido de curtir, compartilhar, só vem agregar. E também divulgando o nosso canal O Valor da Idade, que é essa que é a ideia, que é uma proposta tanto para você que está em casa, como para pessoas que você conhece que estão precisando de alguma ajuda. Talvez alguns profissionais em psicologia, alguns professores, alguns familiares, essa que é a ideia, poder ajudar cada vez mais. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o adolescente. Falar com o adolescente sobre emoções, sobre amizade, sobre família, sobre relacionamentos, nem sempre é algo fácil, A gente sempre fica um pouco assim, é difícil entrar nesses assuntos, é difícil o adolescente chegar e falar, olha, quero falar sobre como estou me sentindo hoje, é muito complicado, só que por ser difícil, não quer dizer que não é necessário. E aí que veio o nosso trabalho, no sentido de estar assim, achando novas possibilidades para poder abrir caminhos para que esse adolescente possa conversar mais e trazer mais informações em relação àquilo que ele está vivendo. Eu digo para vocês que práticas que acontecem no meio social dos adolescentes, como o bullying, que é algo muito sério, muito difícil, é muito complicado para o adolescente chegar e conversar com o pai ou com algum profissional da saúde ou com um professor, porque no começo ele não percebe que está sendo envolvido nesse tipo de relação e depois recebe certas ameaças, fica com medo de falar. Então, percebendo certas situações de comportamento, a gente já começa a ter um sinal que essa pessoa está querendo falar. Além da relação de bullying, tem relações manipuladoras, tem relações envolvendo questões afetivas, paixões, várias situações que a gente precisa realmente estar conversando com esse adolescente. Mas não é fácil chegar na conversa simples, lá, olha, vamos falar sobre isso. Eles vão se esquivar, vão para um lado, vão para o outro e não vão chegar nesse assunto. Então, uma das práticas que eu sugiro para vocês é usar de uma forma lúdica, infanto-juvenil, vamos assim dizer, uma forma lúdica, mas que a gente consiga não ser algo tão infantil, mas que é assim adequado para eles conversarem. Então, o que eu sugiro para vocês? Com uma folha de sulfite, que nem eu tenho aqui, vocês podem pegar uma folha de sulfite e dividir em 4 partes. Deixa eu até fazer aqui para vocês, algo assim, dividido aqui, em 4 partes, e em cada parte vocês vão fazer uma forma geométrica, um quadrado, um círculo, o retângulo, o triângulo, uma forma geométrica aleatória aí que vocês vão poder fazer,
nas folhas que vocês estão ali com o adolescente. Então, nossa, eu queria conversar com você, mas não quero conversar com você de uma forma assim, vamos só bater um papo, vamos fazer um jogo junto também, né? E aí, nesse contexto, o que você pode ter aí em conjunto? Você pode pegar envelopes, que pode ser envelope comprado ou envelope feito em casa com papel, né? E colocar, ó, no envelope cada figura geométrica também, né? Então, por exemplo, aqui tem as figuras geométricas que estão dentro de cada envelope. E qual que é a ideia? Cada figura geométrica, ela vai representar um tipo de assunto que seria abordado. Então, por exemplo, né, se a gente pensar aqui, por exemplo, nessa figura geométrica aqui do retângulo, o tipo de assunto que a gente poderia abordar aqui, eu até já estava no meu envelope errado, deixa eu só pegar certo aqui para vocês verem. Ver do retângulo, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Por exemplo, o retângulo a gente coloca a questão de sentimentos, tá vendo? Aí, por exemplo, no círculo, eu coloco que o círculo significa escola. Então, cada forma geométrica ela vai trazer um tipo de assunto que a gente vai poder abordar com essa pessoa. Ah, mas então assim, eu vou falar da forma e a pessoa já vai conversar? Não, são processos gradativos de confiança que a gente vai estabelecendo com o adolescente. Então, como eu falei, seria a ideia de um jogo, né? E aí o adolescente vai lá e escolhe uma forma geométrica. Então, por exemplo, ele escolheu, vamos falar então primeiro da questão do triângulo. Do triângulo não, do círculo. Vamos pegar o círculo aqui, ó, né? Vamos falar do círculo. Então o que a gente pode pensar? O círculo, ele vai representar a escola. E o que eu queria, né? O que seria possível a gente pensar em relação à escola? A ideia não é logo de cara ter uma conversa, ter algo que você vai aprofundando, mas você vai poder falar para a pessoa assim: eu vou entregar uma folha para você com o tema escola. E você vai poder escrever algumas coisas relacionadas com a escola. Se você quiser conversar comigo sobre o que você está escrevendo, eu acho que é até interessante, mas você tem toda a liberdade para escrever na folha sentimentos, situações que você está percebendo na escola. E essa folha a gente vai poder dobrar e guardar, por exemplo, aqui no nosso envelope, ó. Por exemplo, o envelope do círculo, já tá aqui o primeiro registro em relação à escola. Mas agora a gente vai poder mexer no outro envelope. Então, o próximo envelope que nós temos aqui é do retângulo. Então, a pessoa, já falamos aqui, ó, sobre o círculo, que foi escola, então já eliminamos essa parte. Vamos para o outro assunto, que é o retângulo. Então, vamos falar que o retângulo, ele envolve o quê? O assunto sentimento. Então, né, logo para o adolescente falar sobre sentimentos é difícil, porém escrever não. Então a pessoa começa a escrever sobre algumas questões relacionadas com o sentimento e também vai poder guardar o seu envelope, a sua folha no seu envelope relacionado com o seu sentimento aqui, que é o do retângulo. E dessa forma, gente, gradativamente, nós vamos podendo, de uma certa maneira, abordar 4 temas com as pessoas, com os adolescentes. Isso até eu sugiro muito para os psicólogos que trabalham com os adolescentes, ter esses registros. Então, assim, registra sobre família, sobre escola, sobre sentimentos, sobre comportamentos. Então, situações que estão ali, 4 formas geométricas e 4 temas que são trabalhados, mas de forma escrita. E sabendo que toda essa escrita vai ficar guardada no seu envelope. Na outra semana, a gente resgata esse envelope, entrega para o cliente ali, para o nosso paciente, para ele ler o que ele escreveu na sessão anterior e dar continuidade. Dessa forma, eu digo que é uma das técnicas que ajuda muito o adolescente a falar sobre o que ele sente, a começar a registrar o que ele está sentindo. Quando a pessoa registra sobre certos sentimentos, certas situações no ambiente familiar, escolar, a pessoa começa a refletir mais sobre isso também. E aí eu digo que começa uma abertura muito maior em relação à confiança que o adolescente pode ter com o terapeuta, com o pai, com a mãe. Eu digo que em casa é um pouco mais difícil ter esse processo dos envelopes, mas com a terapia eu vejo que é uma das estratégias que funcionaram muito comigo. Então, assim, para o adolescente que começou as terapias, ainda começa muito quieto, com muitas dúvidas, muita desconfiança, a ideia de ter os envelopes e de ter uma ideia assim, que eu estou escrevendo algo, nesse momento eu não quero falar sobre isso, mas eu estou registrando sobre isso, é muito importante. Porque a terapia também tem uma lógica de alívio, uma lógica de você soltar informações, sentimentos, coisas que estão assim angustiando. E nem todo mundo consegue trazer isso de uma forma verbal, mas conseguem trazer isso de uma forma escrita. E aqui fica uma lógica de confiança. Eu digo pra vocês, assim, não foram poucas as vezes que eu já usei essa técnica e funciona muito, porque gradativamente a pessoa vai abrindo pra gente esse leque de ambientes e contextos que ela passa por sentimentos, conflitos, frustrações, só que ela tem um registro escrito e aos poucos ela vai ganhando a confiança com o terapeuta também. Isso pode ser utilizado com os pais, pode ser utilizado com professores, com o pessoal
pessoal da psicologia em terapia, enfim. É uma dica que eu dou pra vocês, que eu falo que é como se fosse um jogo, mas é um jogo infanto-juvenil, vamos assim dizer, que ele já traz uma ideia de terapia mais formal, né, no sentido de falas, e que a pessoa vai estabelecendo uma confiança maior. Então espero que eu tenha ajudado vocês, que se isso fez sentido para vocês, que vocês possam utilizar na vida. Se não fez sentido, que vocês possam olhar e pensar em uma outra alternativa que possa dar sentido, mas que sejam dicas, que sejam caminhos para vocês pensarem. O importante, gente, é ter essa comunicação. O importante é realmente estabelecer essa relação efetiva, principalmente com os adolescentes, tá bom? Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!